Bíblia Sagrada, Josué, capítulos 20 e 21. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgios, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não por intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue, e fugindo para alguma daquelas cidades, porciar a porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo por intento e o não aborrecia dantes, e habitará na mesma cidade até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a casa de onde fugiu. Então apartarão Quedes nas Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Quiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão, de Jericó, para o oriente apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Rubem, Ramote, Gileade, da tribo de Gade, de Golã, em Bazã, e a tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse nas mãos do vingador de sangue, até se pôr diante da congregação, assim seja. Capítulo 21. As cidades da tribo de Levi. Então as cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e aos seus arabaldes os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arabaldes, e saiu a sorte pela família dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades, e aos outros filhos de Coate caíram por sorte da família da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades, e os filhos de Gerson caíram por sorte da família da tribo dos Isacar e da tribo de Azé, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés. Em Bazã, 13 cidades aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades, e deram aos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades e os seus arabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão. Estas cidades por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arabaldes ao redor dela, porém o campo da cidade e nas suas aldeias deram Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão,
Assim aos filhos de Arão, os sacerdotes, deram a cidade de refúgio do homicida Hebrom e as suas arabaldes, Libna e os seus arabaldes, e Jair e os seus arabaldes, e Estemoá e os seus arabaldes, e Hebrom e os seus arabaldes, Debi e os seus arabaldes, e assim os seus, e Aim e os seus arabaldes, e Jutá e os seus arabaldes, Bet-Semes e os seus arabaldes, 9 cidades destas 2 tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arabaldes, Geba e os seus arabaldes, Anatote e os seus arabaldes, Almon e os seus arabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arabaldes. E as famílias do filho de Coate, os levitas, ficaram com os filhos de Coate, e tiveram cidades e as suas sortes das tribos de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio de homicida, e os seus arabaldes no monte Efraim, Jessé e os seus arabaldes, Quibzaim e os seus arabaldes, Bet-Heron e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arabaldes, Gibeton e os seus arabaldes, Aijalon. E os seus arabaldes, Gat-Rimon e os seus arabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arabaldes, e o Gat-Rimon e os seus arabaldes, 2 cidades. E todas as cidades das famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, e a meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arabaldes, e Besterrá, e os seus arabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quisião e os seus arabaldes, Deberate e os seus arabaldes, Gemute e os seus arabaldes, em Gamim e os seus arabaldes, 4 cidades. Da tribo de Azar, Mizal e os seus arabaldes, Abidom e os seus arabaldes, Elcate e os seus arabaldes, Reob e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidades do refúgio do homicida, na Galileia, e dos seus arabaldes, e Ramote-Dor e os seus arabaldes, e Cartã e os seus arabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arabaldes, Cartá e os seus arabaldes, Diminá e os seus arabaldes, Naalau e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Rubem, Bezé e os seus arabaldes, e Jaza e os seus arabaldes, Quidemote e os seus arabaldes, Faate, seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade do refúgio de homicidas, em Gileade e os seus arabaldes, e Naamim e os seus arabaldes, Resbom e os seus arabaldes, Jessé e os arabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arabaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela, e o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurava aos seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara na casa de Israel. Tudo se cumpriu. Assim seja.